Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Cristo ofereceu sacrifícios uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Vamos acolher esta leitura da carta aos Hebreus e meditá-la em nosso coração. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 25 a 28 e capítulo 8, versículos de 1 a 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Ele já fez, uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu o sumo sacerdote sujeito à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é o ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança melhor, bem melhor, baseadas em promessas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós ouvimos a leitura que ofereceu sacrifícios uma vez por todas, oferecendo-se a... Então nós podemos compreender esta expressão, sacrifício, oferecendo-se a si mesmo, entendendo a função sacerdotal. Um sacerdote oferece sacrifícios pela expiação do pecado do povo e seu próprio. Assim como diz esta leitura, ele uma vez por ano e também diariamente oferecia sacrifícios para que os seus pecados fossem perdoados. Mas Jesus, ele é um sumo sacerdote por excelência. Ele ofereceu sacrifícios, oferecendo a si mesmo uma vez por todas. Isso Paulo nos explica dizendo que o sumo sacerdote precisava renovar a cada dia e anualmente esta expiação, mas Cristo o fez uma vez por todas. Ou seja, somos redimidos para sempre. É isto que no versículo 25 nós podemos ouvir. Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ou seja, os sacerdotes daquele tempo se aproximavam de Deus por eles mesmos, pela função que eles haviam recebido. Mas agora nós somos convidados a aproximar-nos de Deus por intermédio de Jesus. E se nós o fazemos assim, aproximando-nos de Deus por intermédio de Jesus, nós temos a certeza de ter para sempre a vida eterna. O sumo sacerdote, naquela ocasião, ele precisava oferecer o sacrifício expiatório uma vez por ano,
pelos seus pecados e o pecado do povo. E se ele tivesse, naquele contexto, cometido pecado grave e não tivesse feito todos os passos que deveriam levá-lo àquele lugar, no Santo dos Santos, já purificado, para oferecer então a expiação pelo povo, ele morreria ali, diante da Arca da Aliança. Era o lugar mais sagrado do templo. Era considerado o lugar por excelência, no contato do sacerdote com Deus. Então nós poderíamos dividir o templo em 3 partes, onde ficava a assembleia, os sacerdotes e onde entrava o sacerdote apenas uma vez por ano, no Santo dos Santos. E o que separava esse lugar do santo era um véu. Justamente quando Jesus morre na cruz, o Evangelho narra, dizendo, ele deu um grande grito, entregou o Espírito, e neste momento, o véu do templo, este véu, que separava o Santo dos Santos, do Santo e do restante da Assembleia, se rasgou de alto a baixo. Isto indicando, o próprio Evangelho afirma assim, que nada mais separava o homem de Deus. Que nós agora temos acesso a Deus em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que maravilha. Você e eu temos acesso a Deus. É isso que, quando na missa, o padre celebrando a Eucaristia, ergue o pão e o vinho, que foram transubstanciados no corpo e sangue do Senhor, nos afirma, é o mistério da fé. Nós estamos ali diante de Deus. Temos acesso a Deus. Com o sacerdote, com o padre, nós celebramos ali, entregando a nossa vida, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Temos acesso, meu irmão, a graça de Deus nos permitiu isso. Você e eu, pelo batismo, fomos incorporados no corpo de Cristo e temos nele um sumo sacerdote que, como já vimos, não é incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele intercede por nós. Ele se ofereceu a si mesmo na cruz, uma vez por todas. Então nada pode retirar isso de nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Tenhamos confiança. Aproximemo-nos com grande confiança de altar de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.